Com cada artefato antigo que os arqueólogos recuperam da Terra, acrescentamos ao quadro histórico mais uma peça esclarecedora do quebra-cabeça da história. Enquanto a maioria desses objetos recuperados geralmente nos ajudam a entender melhor a realidade da vida de nossos antepassados, outros achados apenas levantam questões ainda maiores. Agora, vamos mostrar quais personalidades históricas, estruturas naturais e objetos misteriosos sempre foram acompanhados por lendas quase inacreditáveis. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para se manter atualizado com todos os nossos vídeos futuros. E fique por aqui até o final para aprender sobre um mistério histórico que você nunca ouviu antes. Figura de Nampa. Se você acredita em uma história um tanto controversa, alguns trabalhadores de construção civil descobriram uma pequena figura, de nem mesmo 5 centímetros de altura, enquanto construíam um poço em 1889. Estima-se que a profundidade da descoberta da pequena boneca tenha sido cerca de 90 metros. O objeto foi feito de barro cozido e, com sua forma de filigrama, não deixou dúvidas de que foi feito por mãos humanas. O inacreditável é que a figura, descoberta na cidade de Nampa, Idaho, não deveria ter existido de forma alguma. Na verdade, o objeto estava preso em uma camada rochosa profunda, cuja idade foi estimada em 2 milhões de anos. Como é bem sabido, não havia pessoas naquela época. Então, isto é uma prova potencial de viagem no tempo? O trabalho de uma civilização extraterrestre? Ou apenas uma falsificação descarada? O que você acha sobre o personagem de Nampa? Até agora, ninguém foi capaz de explicar essa estranha descoberta. Algumas pessoas têm sugerido que a figura é uma fraude e foi colocada lá muitos anos depois, mas não sabemos muito ao certo. Afinal, como algo assim poderia ter sido simplesmente colocado lá, quando era necessário muita maquinaria pesada para cavar até uma profundidade tão incrível? A verdade é que talvez nunca saibamos. O faraó alienígena. Quando o antigo faraó egípcio Akhenaton chegou ao poder, seu povo se viu confrontado com grandes revoltas. Então o rei forçou seus súditos a renunciar às velhas divindades e, a partir de então, adorar apenas o deus Sol Aton. Nascido como Amenófis IV, Akhenaton finalmente deu a si mesmo seu nome mundialmente famoso e dedicou a nova capital a Sheaton, ao agora mais poderoso de todos os deuses. Sua aparência não teria sido menos confusa do que a mudança bizarra do governante para as normas culturais. Um olhar sobre as estátuas milenares do faraó nos leva a supor que Akhenaton não parecia um ser humano convencional. O rei era muitas vezes retratado com uma cabeça estranhamente grande e pontiaguda, olhos de amêndoa desproporcionalmente grandes e membros estranhamente finos. Mas de que se tratava a aparência bizarra do governante? Por um lado, isto pode ser devido ao fato de que a arte egípcia também sofreu mudanças radicais durante o reinado de Akhenaton. Embora os trabalhos anteriores tivessem sido mais idealizadores, as representações agora produzidas pareciam quase como caricaturas exageradas. Além disso, porém, também se supõe repetidamente que Akhenaton realmente sofria de um distúrbio hormonal que mudou notavelmente sua aparência. Em detalhes, isto poderia ter sido acromegalia, que está associada a um excesso crônico de hormônios de crescimento. Como parte deste quadro clínico, as partes do corpo conhecidas como acra, tais como mãos e pés, mas também orelhas, nariz e queixo, assumem dimensões invulgarmente grandes. No entanto, os fãs de pré-astronautas têm uma explicação muito menos terrena pronta a este respeito. Esta paraciência se baseia na suposição de que os antigos estavam em rigorosa comunicação com os visitantes extraterrestres. A história de Akhenaton leva esta já controversa teoria ainda mais longe. Afirma-se que o antigo faraó egípcio era descendente de um extraterrestre. O que você pensa sobre esta tese quase inacreditável? Nos diga nos comentários. Sinisca. Embora a filha do rei espartano Sinisca seja uma das personalidades mais empolgantes da antiguidade, sua história ainda não é conhecida por todos. Sinisca não é apenas uma princesa espartana, mas também a primeira campeã olímpica feminina da história. A filha do rei Arquídamo II sempre teve uma grande paixão por corridas de cavalos,
Sinisca, nos anos 396 a 392 a.C., conseguiu assegurar a vitória olímpica com sua carruagem de 4 cavalos, embora as mulheres estivessem proibidas de participar ativamente das competições. Naquela época, não eram os cavaleiros, mas os donos dos cavalos, que eram homenageados pelas vitórias que haviam conquistado. Como os animais vencedores pertenciam à filha do rei, ela acabou entrando para a história como bicampeã olímpica. Caverna secreta no Grand Canyon. Cerca de 450 quilômetros de comprimento, entre 6 e 30 quilômetros de largura e até 1.800 metros de profundidade, o Grand Canyon, no norte do estado americano do Arizona, é sem dúvida uma das atrações naturais mais espetaculares que nosso planeta tem a oferecer. Tendo em vista que o gigantesco desfiladeiro atrai milhares de visitantes de todo o mundo todos os anos, não devemos esquecer que o mundialmente famoso Grand Canyon também já foi antes o foco de especulação selvagem. Um jornal local de Phoenix, Arizona, noticiou em 1909 que uma antiga caverna egípcia havia sido encontrada no meio do Grand Canyon. De uma perspectiva histórica oficial, no entanto, só poderia ser uma farsa. Afinal, tanto quanto sabemos, nenhum habitante dos reinos dos faraós jamais pisou no continente norte-americano. No entanto, ou precisamente por causa disso, deveríamos olhar mais de perto o conteúdo da reportagem de mais de 100 anos do jornal. Segundo a história, um explorador estava no Rio Colorado quando viu uma misteriosa caverna nos penhascos das margens. Entusiasmado com sua descoberta, o homem entrou imediatamente em contato com a equipe do Instituto Smithsonian, que assumiu a investigação que se seguiu. O que aconteceu em seguida é difícil de acreditar. Afirma-se que os trabalhadores recuperaram da misteriosa caverna 40 caminhões carregados de artefatos egípcios antigos. Dizem que as paredes da cavidade natural foram decoradas com centenas de hieróglifos. Como essa descoberta revolucionária teria jogado toda a história no caos, acredita-se que a equipe do Instituto Smithsonian tenha tentado imediatamente de tudo para encobrir a descoberta sensacional. Consequentemente, todas as provas de que os antigos egípcios já haviam estado na América do Norte foram prontamente destruídas. As emocionantes histórias sobre o Grand Canyon também são alimentadas pelo rumor de que existe uma zona de exclusão hermeticamente fechada dentro do desfiladeiro, onde ninguém pode entrar. Dizem que há mais provas de que a deslumbrante maravilha natural já foi visitada por pessoas que nunca teríamos adivinhado, e que elas podem ter passado centenas de anos lá. Câmara oculta em biblioteca. Era 2010, quando alguns pesquisadores da Biblioteca Nacional da Índia, em Calcutá, fizeram uma descoberta inesperada. O edifício em questão foi originalmente construído como um palácio dos anos 1760 e foi convertido em uma vasta biblioteca no final do século XIX. O objetivo da Biblioteca Nacional é coletar, preservar e disseminar todo o material impresso na Índia. Pouco depois que a Câmara Secreta foi encontrada lá, surgiram as primeiras especulações sobre o que motivou os construtores a construí-la. Era possível que o conhecimento proibido fosse mantido lá, que definitivamente deveria ser escondido dos olhos do curioso público mundial, ou era, como também foi suposto, uma câmara de tortura, na qual as vítimas deploráveis tinham que sofrer tormentos cruéis. Outra teoria é que a sala secreta era na verdade uma tesouraria onde os ocupantes britânicos guardavam todos os tesouros que haviam roubado dos habitantes locais. No entanto, a explicação oficial para todas essas teorias arrebatadoras parece muito menos espetacular. Nem escritos secretos, nem instrumentos brutais de tortura ou tesouros de ouro brilhante foram encontrados na sala. Ela estava vazia. Os especialistas assumem que este foi um simples recesso na estrutura básica, destinado a fortalecer os alicerces do edifício. É claro que os teóricos da conspiração convencidos não são tão facilmente enganados. Se alguém seguir as suposições correspondentes, os pesquisadores da Câmara Secreta da Biblioteca podem ter encontrado algo tão terrível que não se atreveram a relatar isso ao público posteriormente. Afinal, o resto da Biblioteca Nacional sempre foi suspeito de ser assombrado por criaturas fantasmagóricas. Livros que caem, móveis que se movem sozinhos e ruídos inexplicáveis são apenas alguns dos muitos incidentes misteriosos que dizem ter acontecido ali. O Templo Proibido. No Antigo Testamento, está escrito que o Templo de Jerusalém é aquele lugar santo onde Deus habitará ao lado de seu povo. O problema é que este edifício não existe mais hoje. De fato, o lugar de culto, que tinha sido um importante santuário religioso para os habitantes de Israel por um longo período de tempo,
foi saqueado pelos romanos invasores em 70 d.C., incendiado e finalmente destruído de vez. Entretanto, um olhar para o passado mostra que o Templo de Jerusalém não foi o único edifício em Israel que se tornou foco das cerimônias religiosas. O que pode não parecer particularmente espetacular à primeira vista, fica ainda mais empolgante quando percebemos o que o Antigo Testamento tem a dizer sobre isso. Está escrito ali inequivocadamente que Deus tinha predestinado apenas um templo israelense para sua adoração, e que era a estrutura que estava no monte do templo em Jerusalém. Em outras palavras, o povo que frequentava o segundo templo, proibido, rebelou-se diretamente contra a palavra de Deus. E de fato, nos anos 60, os arqueólogos conseguiram recuperar os restos desse misterioso lugar de culto, no meio do deserto. Apesar da regra oficial de um só templo da época, parecia que a estrutura proibida estava em uso há pelo menos 300 anos. O Salão de Registros. A grande esfinge de Gizé tem agraciado o nosso globo por mais de 4.500 anos. Essa monumental estrutura egípcia antiga, que consiste no corpo de um leão e na cabeça de um ser humano, fascinou a humanidade por incontáveis séculos. Embora a esfinge seja, sem dúvida, uma das estruturas mais famosas da história, a estrutura antiga ainda guarda muitos mistérios não resolvidos até os dias de hoje. Algumas pessoas suspeitam que a cabeça da esfinge já teve uma passagem secreta que leva a uma cidade subterrânea escondida. De acordo com uma antiga lenda, no entanto, existe outra porta oculta nas imediações da esfinge, que revela a entrada para o chamado Salão dos Registros. Segundo este mito, esta é uma antiga biblioteca que abriga praticamente todos os segredos do conhecimento dos antigos egípcios. Outras pessoas até assumem que o Salão dos Registros contém as obras coletadas de outra civilização, que hoje são completamente desconhecidas. Acredita-se que o acesso a este tesouro oculto de conhecimento esteja na frente das patas da esfinge, embora a maioria das pessoas tenha descartado essas lendas como contos de fadas modernos. Alguns pesquisadores americanos queriam chegar ao fundo dos contos emocionantes de uma vez por todas. Portanto, os especialistas cavaram 7 metros de profundidade no chão, em frente às patas da estátua. Embora os homens não tenham descoberto um túnel secreto, as medidas sísmicas indicavam a existência de câmaras sob a esfinge. Oficialmente, no entanto, essas poderiam ser simplesmente cavidades naturais. Como as escavações, perfurações e explosões sempre abrigaram o risco de danificar a esfinge, a autoridade egípcia de antiguidades proibiu todos os outros projetos de pesquisa. Entretanto, mais uma vez, devemos entreter a ideia de que eles podem ter cancelado essas escavações por razões mais óbvias, como por exemplo, o fato de serem potencialmente prejudiciais às finanças do país. Qualquer que seja o verdadeiro propósito da esfinge, talvez nunca saibamos. A verdade é que certamente há muito mais do que se vê quando se trata das relíquias do Antigo Egito. Há certamente uma riqueza de informação e conhecimento que está apenas esperando para ser descoberta, mas por uma razão ou outra, parece que estamos proibidos de cavar mais fundo, tanto física como metaforicamente falando. Estamos interessados na sua opinião. O que você achou das emocionantes, misteriosas e inexplicáveis histórias que acabamos de trazer para você? Já estamos aguardando seus comentários. Por favor, nos dê um joinha se você gostou do vídeo de hoje. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para nunca mais perder outro vídeo. Obrigado por seu interesse, tenha um bom dia e nos vemos na próxima.